Este mago, um fracassado sem graça, é o mais forte, mas nunca nem chegou perto de uma garota como você. Então, ele gasta a fortuna da vida para comprar uma elfa escrava, que acaba sendo uma fofura total. Ele acaba se encantando por ela e se casa. Tudo começa com uma mulher sendo atacada na floresta por um homem vestido de cavaleiro, mas que na verdade é um mago disfarçado. Ele a ameaça com uma lâmina, dizendo que quer usar o rosto dela para um feitiço. Ela revida, mas ao tocá-lo, a pele do rosto dele se descola, revelando a carne viva por baixo. Quando ele está prestes a matá-la, outro homem surge por trás e agarra sua cabeça. Esse homem é Zagan. Irritado porque os gritos estragaram seu cochilo, ele pergunta por que o estranho está causando problemas em suas terras. O falso cavaleiro logo percebe que invadiu o território de outro feiticeiro e tenta se salvar, oferecendo conhecimento mágico em troca de misericórdia. Zagan recusa. Ele diz que não quer nada com o poder construído na crueldade e o mata na hora. A mulher desmaia de choque. Percebendo que lidou mal com a situação, Zagan limpa a cena com magia, apagando o sangue e restaurando o rosto do morto. Então ele percebe a cruz que a garota usa e entende que ela pertence à igreja, o que é uma péssima notícia para um feiticeiro. Mesmo tendo-a resgatado, ele ainda poderia ser culpado. Ele decide mandá-la para outra vila, esperando que ela acorde pensando que foi só um pesadelo. Antes que termine o feitiço, outro feiticeiro aparece. É o Barb. Após ouvir o que aconteceu, Barb argumenta que o mago morto não fazia nada em comum, pois feiticeiros buscam força e usam os outros como bem entendem. Ao sentir uma mana forte vindo da garota inconsciente, ele sugere usá-la também. Zagan corta isso na hora, dizendo que não tem interesse em magia sacrificial e a manda embora em segurança. Zagan tenta voltar para casa e finalmente dormir, mas Barb o para com uma notícia importante. Um dos 13 arquidemônios morreu. Isso chama a atenção de Zagan na hora. Os arquidemônios são a maior patente entre os feiticeiros, com mana e autoridade enormes. Barb explica que o morto era Marco, o mais forte de todos, que viveu por 1000 anos. Agora haverá uma venda enorme no território de Marco, onde todos os seus pertences serão leiloados. Zagan concorda em ir, embora irritado que Barb esteja claramente o acompanhando para gastar o dinheiro dele. Eles chegam em Tienoides, uma cidade lotada, cheia de mercadores, compradores e feiticeiros atraídos pelo leilão. Escravos sentam em cantos escuros esperando para serem vendidos e guardas estão por toda a parte. Barb diz que a segurança pesada é porque vários feiticeiros têm sequestrado garotas com alta mana, causando pânico. Zagan acha isso imprudente e suspeita que alguém esteja planejando algo enorme, talvez uma invocação demoníaca. Dentro do salão do leilão, Barb aponta que muitos feiticeiros famosos estão presentes, incluindo possíveis candidatos para substituir Marco como o próximo arquidemônio. Ele explica que os arquidemônios restantes decidirão quem é digno de assumir o título. Então, o item final é revelado. Uma elfa pura, um ser mágico raro, muito mais próximo da natureza e da divindade que os humanos. No momento em que Zagan a vê, ele fica completamente atordoado com a beleza dela. O leilão começa e, enquanto todos esperam um preço normal, Zagan oferece instantaneamente 1 milhão. A sala inteira fica chocada. Nem Barb consegue entender por que ele gastaria tanto. Zagan não se explica. Ele desce para inspecionar a elfa e percebe uma coleira no pescoço dela. O anfitrião diz que foi usada para impedi-la de escapar, mas ninguém conseguiu removê-la. Mais tarde, no castelo na floresta, Zagan tenta falar com ela, mas não tem a menor ideia de como conversar com mulheres. Antes que ele se envergonhe mais, ela educadamente pede para falar primeiro. Ela se apresenta como Nefilaia, então pergunta baixinho como ele planeja matá-la. Zagan fica chocado. Ele diz na hora que não vai matá-la, mas como ela viu as ferramentas de tortura no castelo, ela assume que algo pior a espera. Constrangido, Zagan explica que aquelas coisas foram deixadas pelo antigo dono, e ele nunca se deu ao trabalho de jogá-las fora. Ele insiste que não deseja torturá-la ou sacrificá-la. Quando ele pergunta sobre o passado dela, ela diz que é órfã e uma criança amaldiçoada, mas não dá mais detalhes. Então ela pergunta por que ele a comprou, se não for para usá-la em algum ritual cruel. Como ele não pode admitir o verdadeiro motivo, ele desajeitadamente evita a pergunta. Quando ele diz que deveriam encontrar um quarto para ela, ela entende que está sendo permitida até escolher onde vai morrer. Isso faz perceber o quão quebrada é a forma de pensar dela. Ela deve ter crescido acreditando que um dia seria vendida a um feiticeiro e destruída. Isso o atinge em cheio, pois ele também teve uma infância miserável como órfão que sobreviveu roubando e lutando por comida. Sentindo por ela, ele diz que a quer viva porque precisa dela. Ninguém nunca tinha dito isso a ela antes, e isso a deixa sem palavras. Enquanto ele a leva para cima, ela continua a interpretar tudo da forma mais sombria possível.
Quando ele pergunta se ela tem medo de altura, ela diz que o deixará enforcá-la como ele quiser. Exasperado, ele a repreende para parar de falar assim. Ela pede desculpas, escorrega e quase cai, mas ele a segura e a puxa para cima. No topo da torre, ele abre um quarto para ela, apenas para descobrir que contém uma guilhotina e uma pilha de crânios. Horrorizado, ele destrói tudo no quarto com magia. Assim que o quarto é limpo, Nefalia sai para a varanda e olha para a lua. Pela primeira vez, Zagan vê um sentimento real no rosto dela. Ele deseja poder fazer algo impossível, como trazer a lua para ela. Quando ela pergunta se pode ficar ali, ele com prazer diz sim. Naquela noite, ela não consegue dormir no quarto, pois parece muito vazio e frio, então acaba descansando ao lado do trono dele. Zagan também não consegue dormir, principalmente porque está muito nervoso perto dela. Pela manhã, ele traz o café da manhã. Ela o cumprimenta calorosamente, e a simples gentileza o pega de surpresa, já que ninguém nunca o tinha recebido assim antes. Ele responde mal, se arrepende na hora, e eles sentam no chão para comer juntos. Enquanto comem, Nefi percebe que ele está vivendo da mesma comida rústica que ela. Isso o faz perceber como suas refeições são patéticas, então ele lembra porque era só isso que ele sempre teve crescendo. Carne seca e pão velho eram normais. Quando Nefi se oferece para cozinhar para ele, ele fica genuinamente chocado. A ideia de alguém fazer comida para ele parece completamente estranha. Ele decide imediatamente que precisam de suprimentos e diz que planeja pegar uma carruagem, mas então lembra que gastou cada última moeda comprando-a. Então ele rapidamente muda o plano e diz que vão a pé. No caminho, eles encontram ladrões atacando viajantes e pegando pessoas para vender como escravos. Zagan percebe que a cena claramente perturba Nefi, provavelmente porque sua própria captura aconteceu da mesma forma. Ele decide resolver. Com quase nenhum esforço, ele assusta os bandidos usando raios. Quando eles o atacam, ele os esmaga um após o outro. Um balança um machado e Zagan o bloqueia com 2 dedos antes de quebrá-lo. Outro é arremessado com um peteleco. Quando os ladrões entram em pânico, um mago contratado entra em cena e ataca com magia de fogo, mas Zagan a aniquila instantaneamente, assume o controle do feitiço e o destrói com uma explosão poderosa o suficiente para deixar uma cratera. Os criminosos restantes fogem em terror. Zagan tenta parecer legal na frente de Nefi depois, mas em vez disso, os viajantes começam a agradecer a ela e lhe entregam prata como pagamento por protegê-los. Ele fica chocado com a facilidade de ganhar dinheiro assim. Ele já esmagou muitos criminosos antes e nunca foi recompensado, então ele percebe, a diferença é Nefi. Estar ao lado dela o faz parecer menos assustador. Assim que chegam à cidade, Zagan não tem ideia do que ela pode precisar, mas sabe que ela nunca pedirá nada, então ele escolhe uma loja de roupas. O dono fica nervoso quando um feiticeiro entra, mas Zagan ignora isso e diz a ele para encontrar algo para Nefi. A primeira roupa é muito reveladora, e Zagan imediatamente ordena ao homem que a troque. A segunda escolha é um vestido de empregada adequado, feito de seda fina, com botas que têm magia de cura. Quando Zagan pergunta se ela gosta, Nefi finalmente dá uma resposta honesta e diz sim, então ele compra. Depois disso, eles visitam um ferreiro e perguntam sobre remover a coleira dela. O ferreiro a examina e diz que a fechadura é protegida por magia forte. Forçá-la a sair poderia matá-la. A maneira mais segura é encontrar a chave original. Isso preocupa Zagan, especialmente porque nenhum anfitrião do leilão a tinha. Quando Zagan oferece pagamento, o ferreiro recusa. Ele o lembra que, há muito tempo, Zagan o salvou e sua filha de Roberts. Embora estivessem aterrorizados demais na época para sequer agradecê-lo direito, Zagan minimiza como se não fosse nada, então sai com Nefi ao seu lado. Depois que terminam as compras, o sol já se pôs, então Zagan decide que deveriam apenas comer fora. Ele leva Nefi a um pequeno restaurante, e assim que a comida chega, ele percebe que ela parece nervosa. Ela admite baixinho que nunca se sentou em uma mesa assim antes. Isso faz perceber o quão semelhantes seus passados realmente eram. Ele a encoraja a experimentar a comida, e a primeira mordida a surpreende completamente. Querendo agradecê-lo, ela timidamente o alimenta com uma mordida, e ele faz o mesmo. Em pouco tempo, eles estão agindo como 2 adolescentes desajeitados com uma paixonite, e as outras pessoas no restaurante começam a rir. Envergonhados, eles correm de volta para o castelo. Na manhã seguinte, Zagan acorda com Nefi sorrindo para ele e oferecendo café da manhã. Ele a segue até o salão de jantar e fica chocado. O lugar costumava parecer frio e miserável, mas ela o limpou tão bem que parece quase mágico. Então ele avista pão fresco na mesa. Como nunca compraram nenhum, ele pergunta sobre isso, e ela diz que assou ele mesma. Ele está animado para comer, mas quando pergunta se ela já tomou café da manhã, ela diz não. Ela só cozinhou para ele e esqueceu de si mesma. Zagan diz a ela para compartilhar a refeição, mas só há uma cadeira, então, após uma pausa muito constrangedora, ele a pede para sentar com ele.
Ambos ficam vermelhos no rosto, mas ela finalmente o faz, e eles acabam se alimentando um ao outro enquanto ele diz que deveriam comer juntos de agora em diante. Alguns dias depois, Nephi o encontra enterrado em livros na biblioteca e pergunta o que ele estuda o dia todo. Ele explica que está aprendendo feitiçaria e mostra a ela os diagramas em que tem trabalhado. Quando ele pergunta se a magia élfica funciona diferente, ela tristemente diz que não consegue usar feitiçaria de jeito nenhum. Isso o surpreende, já que ela tem muito mais mana que a maioria das pessoas. Mesmo assim, ele começa a ensiná-la o básico. Ele desenha um círculo mágico, coloca a mana nele e cria um pequeno feitiço de raio. Então ele explica como mudar o círculo altera o funcionamento do feitiço, o quão longe ele se espalha e o quão forte ele se torna. Ele também diz que normalmente só o conjurador original pode controlar seu próprio feitiço, a menos que alguém muito mais forte o assuma à força. Nephi então pergunta por que ele só escreve ao redor do círculo e não dentro dele. Zagan gosta da pergunta. Ele explica que colocar um círculo de feitiço dentro de outro é possível em teoria, mas na maioria dos casos, ou falha ou dá terrivelmente errado. Só alguém com controle perfeito de mana poderia fazer funcionar, e um feiticeiro assim poderia dominar qualquer um. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu. Quando ela pergunta o que ele quer fazer com esse tipo de poder, Zagan dá uma resposta tranquila. Ele só quer sobreviver. Ele diz a ela que quando criança não tinha ninguém, nem dinheiro e nem ajuda. Ele roubou para se manter vivo até que um feiticeiro o capturou e o prendeu como sacrifício. Pouco antes de ser morto, ele reverteu a situação e matou o feiticeiro. Nephi tristemente diz que nunca conseguiu ser tão forte. Antes que ele possa consolá-la, Zagan sente pessoas entrando em suas terras. Seu humor cai instantaneamente. Ele diz a Nephi para ficar dentro e focar no jantar enquanto ele resolve. Os intrusos são cavaleiros da igreja, liderados por uma paladina carregando uma espada sagrada. Ela corta sua barreira e entra nos terrenos com os outros. Zagan aparece no portão e insulta a igreja, o que irrita os cavaleiros, embora a paladina os impeça de atacar imediatamente. Enquanto a olha, ele percebe que ela parece familiar. Então ele entende que ela é a mesma mulher que ele salvou na floresta. Ele pensa que se soubesse que ela era uma paladina naquela época, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Ele diz a eles para irem embora, então lança um feitiço na direção dela. Um cavaleiro o bloqueia com um escudo, o que na verdade impressiona Zagan um pouco, mesmo que ele mal estivesse tentando. Isso não para a luta. Um cavaleiro o ataca com um machado, e Zagan o arremessa com um golpe mágico que estilhaça sua armadura. Outro ataca com uma espada, mas Zagan quebra a lâmina ao meio com os dedos, e o nocauteia com um peteleco na testa. Então ele prende um deles e avisa a paladina para não se mover. Ela abaixa a arma e pergunta por que ele os está machucando em vez de matá-los. Zagan diz que é simples. Se ele os matar, a igreja apenas enviará mais pessoas. Mas se ele os humilhar, eles espalharão o medo por ele. A paladina percebe que ele está se contendo porque não quer realmente matar ninguém. Então ela o ataca. Ao contrário dos outros, ela é forte. Ela corta um de seus feitiços e continua a pressioná-lo, mas ele evita suavemente cada golpe. Ele até diz que não luta com mulheres, especialmente uma que o lembra de Nephi. Ela o chama de mal por ser um feiticeiro e jura exterminar todos os feiticeiros. Zagan joga isso de volta nela, dizendo que ela não é melhor se os caça sem se importar com quem é inocente. Isso só a deixa mais furiosa. A luta fica mais intensa. Em um momento, ela consegue arremessá-lo com força suficiente para ferir suas mãos. Quando ela ataca novamente, ele para a lâmina dela, e para sua surpresa, ela sussurra que ele deveria fingir que ela o matou. Caso contrário, a igreja continuará a persegui-lo e eventualmente enviará alguém ainda mais forte. Ele pergunta por que deveria confiar nela, e ela diz que é porque ele poupou os homens dela e uma vez salvou a vida dela. Ele ainda está pensando nisso quando Nephi de repente corre para fora. Zagan grita para ela ficar para trás, mas é tarde demais. Um dos cavaleiros joga uma lança nela, assumindo que ela é outra feiticeira. Zagan mergulha na frente e leva o golpe na mão. É quando tudo muda. Nephi se levanta furiosa e reage com sua fúria. Raízes brotam da terra, agarram um dos cavaleiros e o levantam no ar. O lugar inteiro parece vivo com a raiva dela. Zagan rapidamente intervém e a acalma. Mas então os soldados da igreja e a paladina já viram o que ela pode fazer e a olham com puro medo. Mais tarde naquela noite, enquanto Nephi enfaixa as mãos feridas dele, Zagan pergunta por que ela nunca contou a ele sobre seu poder. Ela explica que não é feitiçaria, mas misticismo. Ele já tinha ouvido falar antes, embora acreditasse que era apenas lenda, porque quebra todas as regras conhecidas da magia. Nephi então revela a verdade sobre si mesma. Ela diz que nasceu amaldiçoada, com cabelo branco e a habilidade de falar com animais e árvores. Por causa disso, os outros elfos a tratavam como um monstro. Então, um dia sua vila foi atacada. As mesmas pessoas que a odiavam de repente exigiram que ela o salvasse com os poderes que temiam. Ela escolheu não fazê-lo. A vila foi destruída, e enquanto isso acontecia, parte dela se sentiu feliz vendo as pessoas que a abusaram finalmente sofrerem.
Agora ela chora, porque acha que ter esses sentimentos a torna terrível. Zagan não a rejeita, em vez disso, ele diz que acha a reação dela compreensível. Ele até diz que se estivesse no lugar dela, provavelmente teria matado os aldeões e seus atacantes ele mesmo. Ela tinha certeza de que ele a expulsaria assim que soubesse que ela era amaldiçoada. Mas em vez disso, ele gentilmente segura o rosto dela e diz que ela vai ficar com ele. Então, numa tentativa desajeitada de consolá-la, ele acrescenta que não consegue mais sobreviver sem a comida dela. Isso a faz chorar de alívio, e ele desajeitadamente tenta acalmá-la. Assim que ela se acalma, ela percebe as mãos dele e pergunta se ainda doem. Zagan desenfaixa as ataduras e fica chocado ao descobrir que as feridas já desapareceram. Quando ele pergunta se ela o curou, ela insiste que não fez nada. Ele percebe que o poder oculto dela deve ter respondido sem que ela soubesse. Então ele a agradece, aquele simples obrigado a pega completamente de surpresa. Ela diz que ele nunca a agradeceu antes. Ouvindo isso, Zagan se sente péssimo. Ele percebe o quão frio ele deve ter parecido todo esse tempo enquanto ela cozinhava e cuidava dele todos os dias. Ele pede desculpas, mas Nefi diz que um mestre não deve agradecer ou pedir desculpas a alguém como ela. Naquela noite, enquanto Zagan senta em seu trono, pensando em tudo o que aconteceu, ele percebe Nefi parada por perto, parecendo nervosa. Ela timidamente pergunta se ele quer dormir com ela. A pergunta o desequilibra completamente, e ele tem que ter certeza de que a ouviu direito. Nefi inocentemente explica que só há uma cama no castelo, e ele a deu a ela enquanto ele passa a noite naquele trono desconfortável. Zagan percebe o quão inocente ela realmente é e explica que ele fica ali de propósito para manter as barreiras que protegem o castelo. Assim que ela entende, ela senta no chão e pede a ele para descansar a cabeça no colo dela para que ele possa pelo menos ficar mais confortável. Não há como ele recusar isso, então ele aceita imediatamente. Enquanto está deitado ali, ele pergunta por que ela é sempre tão gentil com ele. Nefi diz que é porque ele a aceitou mesmo depois de saber que ela era amaldiçoada e não rejeitou seu estranho poder. Zagan diz que ela nunca precisa agradecê-lo por isso, então ele gentilmente pergunta se ela quer que ele a ensine magia de verdade. Ele diz que, pelo que viu antes, o poder dela é imenso, mas ela quase não tem controle sobre ele. Mesmo que a feitiçaria regular não consiga dominar completamente o misticismo dela, ainda pode ajudá-la a se defender. Ela pergunta se isso significa que ela poderia protegê-lo também. Zagan baixinho diz a ela que ela já fez isso hoje. Ela o agradece por aceitá-la como sua aluna e diz que mesmo que outras pessoas pensem que ele é cruel, ela sabe que ele é realmente gentil e se importa com os fracos. Então ela o abraça. Esse momento atinge Zagan tão forte que lágrimas quase vêm aos olhos dele, porque pela primeira vez em muito tempo, ele sente o que é ter alguém de verdade ao seu lado. Na manhã seguinte, Barbe aparece enquanto Zagan está tomando chá. Ele pergunta se Zagan está bem depois de ouvir sobre o ataque da igreja ao castelo. Zagan minimiza, dizendo que os cavaleiros eram fracos, embora admita que a paladina era forte e conseguiu quebrar parte da barreira. Enquanto eles estão conversando, Nefi entra com chá, Barbe a reconhece instantaneamente como a elfa que Zagan comprou no leilão e quase derrama sua bebida. Zagan pega o derramamento com magia antes que atinja qualquer coisa. Barbe pergunta se é realmente a mesma elfa e Zagan diz sim. Então Barbe pergunta por que ela ainda não foi sacrificada. Zagan responde secamente que ele não é esse tipo de pessoa e diz que ela agora é sua aprendiz. Barbe imediatamente percebe o quão útil uma elfa poderia ser, e começa a falar dela como se fosse um item mágico raro, o que irrita Zagan, e ele aponta que foi na verdade Nefi quem expulsou os cavaleiros com seu poder. Barbe então pergunta se Zagan quer o assento vazio de Arquidemônio. Zagan mente e diz sim, mesmo que o que ele realmente queira seja a chave para libertar Nefi de sua coleira. Ainda assim, ele sabe que provavelmente não é o melhor candidato. Ele estudou magia por apenas 10 anos, enquanto outros levaram séculos para dominá-la. Depois que Barbe vai embora, Nefi pergunta se ele é amigo de Zagan. Zagan logo diz que não tem amigos, mas ela, baixinho, comenta que ele parecia ter gostado de conversar com ele de qualquer forma. Mais tarde naquele dia, Zagan leva Nefi para fora para consertar as barreiras quebradas, esperando que ela pudesse aprender observando-o trabalhar. Com o tempo, Nefi continuou estudando magia enquanto cuidava do castelo. Ela aprendeu o básico dos círculos de feitiços, cuidava da casa e continuava a fazer refeições tão boas que Zagan mal conseguia esconder o quanto as amava. Ele também tentou ajudá-la a controlar seu estranho poder natural, mas essa parte ainda não melhorou muito. Mesmo assim, ela pegou a feitiçaria comum rapidinho, e um dia, Zagan finalmente disse que ela estava pronta para usar feitiços simples sozinha. Nefi ficou tão feliz ao ouvir aquele elogio que decidiu na hora celebrar fazendo um jantar ainda melhor para ele. Cerca de um mês depois, um pássaro mágico conseguiu alcançar a barreira de Zagan, mas ele o impediu antes que pudesse entrar. A criatura calmamente deixou uma carta e voou para longe. Dentro havia uma mensagem convocando-o a comparecer perante os 12 arquidemônios na cidade dos feiticeiros. No dia seguinte, ele foi até lá e entrou na fortaleza subterrânea que um dia pertenceu ao antigo 13º arquidemônio.
O lugar estava lotado de magos poderosos. No momento em que ele deu um passo à frente, um dos arquidemônios o abordou, e a pressão do poder combinado deles quase o esmagou. Eles comentaram como ele era jovem, mas Zagan se forçou a manter a calma e perguntou se o haviam trazido ali apenas para encará-lo ou se realmente tinham um motivo. Um deles elogiou sua audácia e foi direto ao ponto. Eles o haviam escolhido para se tornar o próximo 13º arquidemônio. Então invocaram um brasão vermelho brilhante, cheio de uma mana tão avassaladora que Zagan sentiu-se mal só de olhar. Explicaram que pertencia ao antigo detentor do título, e se ele aceitasse, a patente, o poder e a autoridade seriam dele. Zagan perguntou por que o escolheram, se existiam tantos feiticeiros mais velhos e experientes. Eles admitiram que ele ainda era jovem e inacabado, mas disseram que seu talento estava além de tudo o que já tinham visto. Segundo eles, mesmo quando criança, sem treinamento algum, ele havia uma vez observado um feitiço mortal, entendido como funcionava, copiado, aprimorado e usado para matar o feiticeiro que o havia capturado. Esse tipo de talento significava que nenhum mago comum poderia realmente enfrentá-lo. Um dos arquidemônios disse que, se Zagan continuasse crescendo, poderia se tornar um dos maiores feiticeiros vivos. Zagan, meio que testando-os, perguntou se isso significava que ele poderia simplesmente matá-los todos e pegar o que quisesse. Eles riram, mas depois deixaram a ameaça bem clara. Se ele algum dia tentasse se opor a eles, tirariam tudo o que era importante em sua vida até não restar mais nada. No momento em que ouviu isso, ele pensou em Nef. Ele entendeu na hora que aceitar esse título o puxaria ainda mais fundo para um mundo sombrio, e ela não merecia ser arrastada junto com ele. Quando exigiram uma resposta, ele concordou, mas apenas com uma condição. Ele queria todos os pertences do 13º arquidemônio anterior. Eles aceitaram. Zagan pegou o brasão em sua mão e oficialmente se tornou o novo arquidemônio. Naquela noite, ele voltou para casa, onde Nefi estava feliz preparando seu ensopado de cordeiro favorito. Ela o recebeu com um sorriso, mas rapidamente notou que ele parecia diferente. Zagan disse a ela que havia conhecido os arquidemônios e herdado tudo o que pertencia ao último, incluindo a propriedade ligada à posse dela. Então ele tirou uma chave e destrancou a coleira em seu pescoço. Antes que ela pudesse sequer entender o que estava acontecendo, ele disse que agora era o 13º arquidemônio e não precisava mais dela. Então ele a mandou embora. Nefi acabou sozinha em um beco escuro, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Ela pensou em voltar, mas então olhou para a coleira quebrada e lembrou-se do homem que uma vez disse que a queria ao seu lado para sempre. Agora ele a havia jogado fora. Perdida e de coração partido, ela vagou pela cidade até que alguém a notou e perguntou se estava tudo bem. Quando Nefi olhou para cima, viu que era a mesma paladina que havia atacado o castelo antes. Em seu estado de choque, Nefi presumiu que a mulher tinha vindo para matá-la. Em vez de resistir, ela pediu para que o fizesse, dizendo que não tinha motivos para viver sem seu mestre. A paladina entrou em pânico e disse que não tinha intenção de machucá-la. Mas Nefi continuou falando de um jeito que fez os transeuntes pararem e ouvirem. Como muitas pessoas na cidade conheciam Nefi de suas idas às compras, rapidamente presumiram que a paladina a estava ameaçando porque ela trabalhava para um feiticeiro. As coisas pioraram quando Manuela chegou e interveio a favor de Nefi. A multidão se voltou contra a paladina tão duramente que ela mesma acabou em lágrimas. Apenas as palavras de Nefi acalmaram a situação quando ela explicou que a paladina não a havia realmente machucado. Manuela levou as duas garotas para uma taverna para que pudessem conversar em particular. Lá, a paladina se apresentou como Chastile. Manuela perguntou se Chastile realmente não havia feito nada e Nefi confirmou que, durante a luta no castelo, Chastile não havia tentado machucá-la. A comida foi trazida, mas a primeira mordida fez Nefi pensar na refeição que ela havia preparado com tanto carinho para Zagan antes que ele a expulsasse. Aquela memória foi o suficiente para quebrá-la completamente e ela começou a chorar novamente. Em meio às lágrimas, ela explicou que Zagan a havia mandado embora. Chastile disse que pensou que ele talvez não fosse tão terrível quanto outros feiticeiros, mas agora parecia que ele só havia usado Nefi. Nefi se recusou a acreditar nisso. Quando perguntaram o que aconteceu logo antes de ele a expulsar, ela disse que ele acabara de se tornar um arquidemônio. Isso mudou tudo. Manuela e Chastile explicaram que o 13º arquidemônio governava grande parte da cidade, e depois que o anterior morreu, as coisas pioraram. Especialmente com garotas sendo sequestradas para rituais. Chastile também explicou por que a igreja mira rapidamente nos novos arquidemônios. Eles são vistos como os mais fáceis de matar antes que seu poder se estabeleça completamente. Isso fez Nefi se perguntar se Zagan a havia afastado para protegê-la. Então, Chastile fez a pergunta crucial. Nefi acreditava que Zagan era o tipo de homem que sequestrava garotas e as usava como sacrifícios? Nefi respondeu imediatamente que ele jamais faria isso. Ele passava os dias estudando magia, não machucando pessoas. Chastile acreditou nela. Ela se lembrou o quanto Zagan havia se contido na batalha deles, mesmo quando poderia tê-los matado facilmente. Ela admitiu que, quando o viu pela primeira vez, ele parecia menos um monstro e mais alguém carregando uma tristeza profunda.
Esse pensamento atingiu Nefi profundamente. Ela se lembrou o quanto Zagan parecia mais feliz sempre que estavam juntos, e percebeu que ele poderia precisar dela tanto quanto ela precisava dele. Ela se levantou e declarou que estava voltando para ele. Manuela e Chastile se preocuparam com ela indo sozinha, mas Nefi disse que não importava. Mesmo que Zagan fosse incrivelmente forte, ninguém conseguiria ser feliz para sempre se fosse deixado completamente sozinho. Ela queria estar ao lado dele quando ele mais precisasse de alguém. Chastile sorriu e disse que iria também, embora apenas para acompanhá-la. Ela também disse que havia outro feiticeiro usando o nome de Zagan enquanto cometia crimes, e ela queria descobrir quem realmente era. Naquele momento, a porta da taverna se abriu, e os cavaleiros que serviam sob Chastile entraram. Eles congelaram ao ver Nefi, e aquele que ela quase esmagara com raízes antes ainda estava tão traumatizado que a visão dela praticamente o paralisou. Então, sem aviso, a escuridão engoliu o cômodo. Chastile empurrou Manuela para fora do perigo, mas a névoa negra levou Nefi. Uma voz profunda das sombras afirmou ser Zagan e anunciou que estava levando as duas garotas para sacrificá-las por um poder maior. Ao mesmo tempo, o verdadeiro Zagan estava lá fora, sob a lua, enquanto um grupo de cavaleiros da igreja jazia derrotado por perto. Ele nem sequer havia realmente lutado contra eles, simplesmente os atraíra para uma armadilha que Nefi havia criado durante o treino. Mesmo vencendo, ele se sentia miserável. Continuava dizendo a si mesmo que afastar Nefi havia sido a decisão certa. Ela havia feito amigos na cidade, e se ficasse longe dele, talvez pudesse viver em segurança. Mas antes que pudesse voltar para casa, um dos cavaleiros feridos o agarrou e implorou para que não machucasse Chastile, dizendo que ela era a única que acreditava que ele não era o verdadeiro sequestrador. Um segundo depois, Manuela chegou e soltou a verdade. Nefi havia sido levada. Isso estraçalhou a calma que Zagan vinha fingindo manter. A princípio, ele hesitou, porque ir atrás dela exporia o quanto ela significava para ele. Manuela o repreendeu por sequer pensar assim, e disse que Nefi queria voltar. Zagan mal podia acreditar, depois da forma como a tratara. Então, olhando para o chão, ele admitiu a verdade. Feiticeiros são egoístas, disse ele, e ele não era diferente. Ele a traria de volta porque ela pertencia a ele, e ele destruiria o que fosse necessário para mantê-la segura. Ele abriu um feitiço para ir atrás dela, e embora os cavaleiros o irritassem, insistindo em vir pelo bem de Chastile, ele finalmente preparou o transporte. Nefi acordou acorrentada ao lado de Chastile. As amarras estavam bloqueando sua mana, então Barbie apareceu das sombras. Nefi uma vez presumiu que ele era amigo de Zagan, mas Barbie zombou da ideia, dizendo que feiticeiros não têm amigos. Ele revelou que o feiticeiro que Zagan matou quando criança havia sido seu professor. Barbie acreditava que Zagan roubou o castelo do velho, a riqueza e tudo o que deveria ter sido dele. Agora ele planejava pegar tudo de volta sacrificando Nefi e Chastile, ganhando poder suficiente para reivindicar o assento de arquidemônio para si. Nefi o chocou dizendo que era tarde demais. Zagan já havia se tornado o 13º arquidemônio. Barbie perdeu a paciência imediatamente. Furioso por até aquele título ter ido para Zagan, ele arrastou Nefi para um círculo mágico e jurou que, assim que usasse as duas garotas como sacrifícios, se tornaria mais forte que Zagan e o esmagaria. Nefi revidou e disse que ele não tinha o direito de tocá-la. Assim que Barbie estava prestes a atacar, o lugar explodiu e Zagan atravessou a poeira. Ele agradeceu a Nefi por acreditar nele e prometeu salvá-la. Barbie perguntou se Zagan sabia que era ele o tempo todo. Zagan disse que começou a suspeitar dele quando o feiticeiro ladrão de rostos atacou na floresta. Aquele homem era fraco demais para romper a barreira de Zagan sozinho, então alguém mais devia estar ajudando-o. Barbie era a única pessoa que Zagan conhecia que continuava a passar por suas defesas, e era especialista em se mover por dimensões ocultas. E toda vez que um incidente acontecia, Barbie convenientemente aparecia logo depois. Zagan disse que teria sido estúpido não suspeitar dele. Barbie perguntou por quê. Se Zagan estava desconfiado, ele ainda o deixou entrar no castelo e lhe serviu chá. Zagan respondeu que queria entender o que Barbie estava planejando. Então ele se virou para Nefi, declarou que Barbie pagaria por machucar sua garota e atacou. Barbie tentou se defender, mas Zagan encurtou a distância instantaneamente e esmagou seus braços, depois suas pernas, derrubando-o no chão em agonia. Depois disso, Zagan correu até Nefi e quebrou suas correntes. Nervosamente, ele perguntou se ela estava machucada. Ela se jogou em seus braços, dizendo que sim, estava machucada, mas não tanto quanto ele. Mesmo que ele dissesse que ela não era mais necessária, ela não suportava a ideia de deixá-lo sozinho enquanto ele sofria. Zagan hesitou porque se sentia culpado por tê-la abandonado, mas então a abraçou de volta. Naquele exato momento, Barbie tentou atacar por trás. Zagan nem se deu ao trabalho de se mover. Cada círculo mágico que Barbie criava se estilhaçava antes que pudesse ser ativado. Nefi perguntou do que estava acontecendo, e Zagan lembrou da feitiçaria impossível que ele havia descrito uma vez. A técnica de quebrar o feitiço de outro mago, sobrepondo-o com um idêntico. Ele revelou que realmente conseguia fazer isso. Lendo os feitiços de Barbie e recriando-os instantaneamente, ele os estava cancelando um após o outro. Barbie ficou horrorizado. Zagan então contou a história completa para Nefi.
Quando ele tinha 8 anos, o feiticeiro que o aprisionou usou magia de relâmpago. Zagan memorizou o feitiço, desenhou em sua própria mão usando sangue, e em um momento desesperado, virou o ataque contra seu conjurador. Desde então, ele construiu todo o seu poder em torno desse mesmo princípio. Barb chamou isso de sorte e lançou dezenas de novos feitiços de uma vez, mas Zagan os apagou todos em segundos. Então Zagan zombou dele, dizendo que sua magia era tão desleixada que até um iniciante poderia tê-la quebrado com o timing certo. Ele também admitiu outra coisa. Enquanto ele se isolou por anos para estudar magia, a maioria das pessoas de sua antiga vida se afastou. Barb foi o único que continuou aparecendo, ignorando todos os avisos para ir embora. Eventualmente, Zagan se acostumou com ele. Barb alegou que havia poupado Zagan por curiosidade, querendo ver que tipo de feiticeiro ele se tornaria. Zagan respondeu revelando um enorme círculo de feitiços em camadas que havia absorvido a magia falha de Barb. Ele então se lembrou do título que os arquidemônios lhe deram, Matador de Feiticeiros. Com isso, ele disparou o poder armazenado em Barb e o derrubou com um único golpe. Barb implorou por misericórdia e ofereceu todo o seu conhecimento. Ele até tentou apelar para velhas memórias, relembrando o passado como se tivessem sido verdadeiros companheiros. Zagan não caiu nessa. Ele desferiu outro soco tão perto que fez toda a caverna tremer, aterrorizando Barb sem realmente matá-lo. Então ele calmamente explicou por que o estava poupando. Barb tinha bom gosto para álcool, e Zagan ainda queria beber o vinho que ele trazia. Barb, furioso e humilhado, jurou que um dia o mataria. Zagan disse que ele era bem-vindo a tentar, mas se perdesse novamente lhe devia bebidas. Então o gigantesco círculo de invocação no chão da caverna ativou. Barb alegou que não havia feito nada, mas Zagan imediatamente notou que o dano de seu ataque anterior havia alterado o feitiço. Ele gritou para Nefi e os outros correrem. Tarde demais, Mana irrompeu no ar, e o ritual se completou o suficiente para invocar algo terrível. Barb admitiu que estava tentando invocar um demônio de verdade. A criatura que se formou estava incompleta, mas ainda assim monstruosa além da crença. Apenas sua presença esmagava a todos com medo. Zagan entendeu na hora que, mesmo enfraquecido, era muito mais forte que os arquidemônios. Ele pensou por um momento que este poderia ser o fim, mas quando o demônio finalmente se aproximou dele, não atacou. Em vez disso, ajoelhou-se e o chamou de rei. Zagan percebeu que estava reagindo ao brasão de arquidemônio em sua mão. Ele não tinha ideia de que tipo de poder aquele símbolo realmente carregava, mas o usou imediatamente, ordenando ao demônio que retornasse de onde veio. Após um longo silêncio, a criatura obedeceu e recuou para o círculo. Assim que desapareceu, a caverna começou a desabar. Zagan agarrou Nefi, Chastille e Manuela, e então disse a Barb para se segurar também se quisesse viver. Ele correu para a saída assim que o lugar desmoronou. Lá fora, os cavaleiros de Chastille haviam chegado a tempo de ajudar. Graças a eles, todos saíram vivos. Os cavaleiros da igreja ainda insistiam que não estavam ajudando um feiticeiro. Estavam apenas resgatando sua capitã e protegendo os civis. Zagan disse a eles para irem embora se tivessem terminado de falar, eles foram reclamando o tempo todo. Manuela também o agradeceu, então o aconselhou a parar de perder tempo e resolver as coisas direito com Nefi. Depois que todos os outros foram embora, Barb desapareceu silenciosamente. Isso finalmente deixou Zagan e Nefi sozinhos. Ambos ficaram tímidos na hora. Nefi falou primeiro e disse que queria ficar com ele. Zagan podia ver o quanto ela havia se tornado mais forte, mas também sabia que precisava parar de tratá-la como alguém inferior. Então ele se ajoelhou na frente dela e tentou confessar. Ele disse que ela não precisava mais chamá-lo de mestre porque não era sua escrava, nem mesmo apenas sua aprendiz. Ele queria algo mais do que isso entre eles, mas quando chegou a hora de dizer as palavras, ele travou completamente. Incapaz de dizer, eu te amo, ele se levantou, a puxou para perto e, em vez disso, soltou que ela pertencia a ele e sempre pertenceria. No segundo em que as palavras saíram de sua boca, ele desabou mentalmente de vergonha, mas para Nefi, aquela confissão desajeitada foi o suficiente. Chorando de felicidade, ela tirou a coleira quebrada e pediu para ele colocá-la de volta em seu pescoço, não como uma corrente, mas como um lembrete de como eles haviam se encontrado. Zagan a colocou nela, pensando desajeitadamente que parecia mais um estranho anel de noivado do que um anel de verdade. Então eles ficaram juntos e observaram o nascer do sol. Após um momento de silêncio, Nefi perguntou o que eles eram agora, se ela não era mais sua serva ou sua estudante. Zagan não tinha nenhuma resposta pronta e apenas ficou ali corando, esperando que de alguma forma o mundo lhe desse uma. Em pouco tempo, todos na área haviam ouvido falar do novo arquidemônio. A maioria das pessoas dizia a mesma coisa sobre Zagan. Ele parecia intimidante, mas na verdade era melhor do que esperavam. Até os feiticeiros mais velhos, que um dia esperaram por aquele título, não pareciam tão chateados por alguém mais jovem tê-lo reivindicado primeiro. A igreja levou isso muito pior. Chastille foi relatar que queria deixar a missão contra Zagan, e até afirmou claramente que ele havia sido falsamente culpado pelos sequestros. Em vez de respeitar sua honestidade, o cardeal a destituiu de sua patente de cavaleiro angelical. Foi nesse momento que Chastille entendeu completamente o quão podres as coisas haviam se tornado. A igreja se importava mais em calá-la do que em enfrentar a verdadeira ameaça.
Os homens tentaram objetar, mas ela os impediu. Depois de ver Zagan defender suas crenças, não importa o que, ela decidiu que tinha que fazer o mesmo. Então ela entregou sua espada sagrada e abriu mão de seu título. Shastili foi relatar que queria deixar a missão contra Zagan e até afirmou claramente que ele havia sido falsamente culpado pelos sequestros. Em vez de respeitar sua honestidade, o cardeal a destituiu de sua patente de cavaleira angelical. Foi nesse momento que Shastili entendeu completamente o quão podres as coisas haviam se tornado. A igreja se importava mais em calá-la do que em enfrentar a verdadeira ameaça. Seus homens tentaram objetar, mas ela os impediu. Depois de ver Zagan defender suas crenças, não importa o que, ela decidiu que tinha que fazer o mesmo. Então ela entregou sua espada sagrada e abriu mão de seu título. Ela pensou em quando era mais jovem e acreditava que empunhar uma espada sagrada a deixaria salvar pessoas. No fim, tudo o que havia feito era transformá-la em alguém que obedecia a ordens sem questioná-las. O cardeal, vendo o quão abalada ela estava, disse para ela não perder a esperança. Ele a lembrou que as espadas sagradas escolhem seus donos, então ela não poderia ser descartada tão facilmente. Ele prometeu protegê-la o máximo que pudesse por enquanto. Então se avisou que Rafael, o mais forte e temido cavaleiro angelical, estava a caminho. Shastili imediatamente entrou em pânico, convencida de que ele havia vindo para lidar com ela como uma traidora. Ao mesmo tempo, Zagan estava em sua biblioteca, ainda tentando aprender mais sobre a marca de arquidemônio em sua mão. Depois de não encontrar nada útil, ele desistiu por enquanto. Nesse momento, Nefi entrou silenciosamente na sala, claramente tentando pegá-lo de surpresa. Ele percebeu na hora, mas a deixou tentar mesmo assim. Ela falhou miseravelmente, ficou envergonhada e corou. Zagan a achou adorável, mas em vez de admitir isso, ele simplesmente perguntou o que ela queria. Nefi disse que o almoço estava pronto. Ele a seguiu e encontrou uma refeição completa esperando. A comida estava incrível, e a sobremesa o deixou completamente pasmo. Mas no meio da refeição, a barreira que protegia o castelo de repente rachou. Zagan atacou o intruso por dentro, mas o estranho o bloqueou. Momentos depois, uma estranha figura blindada forçou a passagem pelo portão e superou todas as armadilhas que Zagan havia preparado. A atacante era Vaiufor, uma feiticeira que Zagan já tinha notado no leilão. Ela veio para matá-lo e tomar seu lugar. Zagan, porém, pediu para ela esperar ele terminar a refeição. Isso a pegou de surpresa por um segundo, mas ela atacou. Um braço virou um membro escamoso gigante, e ela avançou. Zagan parou o golpe fácil. Quando abriu o capacete para lançar uma explosão mágica, ele a nocauteou com um golpe de palma. Quando a armadura caiu, Nefi descobriu a verdade. Vaelfor era só uma garotinha. Zagan surtou na hora, percebendo que tinha acabado de nocautear uma criança. Depois que Nefi o acalmou, dizendo que a menina estava bem, ele a levou para um quarto de hóspedes. Quando Vaelfor acordou, tentou socá-lo de novo. Zagan bloqueou sem esforço e disse que ela devia agradecer a Nefi, já que Nefi o convenceu a poupá-la. Então ele perguntou por que ela atacou. Vaelfor admitiu que queria força, pois odiava ser fraca. Ela ouviu que Zagan era famoso por anular feitiços, então achou que evitar magia comum lhe daria uma chance. Zagan admitiu que a ideia dela foi inteligente. Pelo braço estranho e o ataque de sopro, ele já tinha sacado o que ela era, uma dragão. Isso só o deixou mais confuso. Dragões viviam séculos, então por que uma tão jovem faria algo tão imprudente? Mas, ao vê-la tremendo, ela o lembrou de si mesmo quando era um garoto faminto, escolhendo alvos fáceis só para sobreviver. Por causa disso, ele deu a ela um castigo bem diferente. Em vez de matá-la, disse que passaria uma semana ajudando Nefi nas tarefas. Vaelfor e Nefi ficaram chocadas. Zagan só queria que a garota aprendesse um pouco de decência. Então Vaelfor perguntou nervosa se ele planejava comê-la. Zagan a encarou incrédulo até ela explicar que as pessoas acreditavam que carne de dragão podia deixar humanos mais fortes. Nefi também ficou chocada e perguntou se era verdade. Zagan disse que havia muitas histórias antigas assim, mas falou para Vaelfor que comer alguém tão pequena como ela não valeria a pena. Ela quase chorou, achando que era um insulto. Tentando melhorar o clima, Zagan pediu as sobras para Nefi. Ela trouxe sopa. Vaelfor tentou recusar, mas no segundo em que pareceu que ia desperdiçar comida, Zagan a ameaçou. Ele deixou bem claro que ninguém tinha permissão para desrespeitar a comida da Nefi. Assustada, Vaelfor cooperou, provou a sopa e amou na hora. Depois disso, ela oficialmente começou a ajudar Nefi. Vaelfor perguntou se Zagan estava mesmo tranquilo, deixando-a sozinha com Nefi, já que ela podia fugir ou atacá-la. Zagan disse para ela fazer o que quisesse, mas avisou que, agora que ele sabia o que ela era, tentar qualquer coisa estúpida terminaria mal. Ele também acrescentou que Nefi era bem mais forte do que parecia. Mesmo assim, ele as observava secretamente. Para sua surpresa, as duas se deram bem. Enquanto lavavam roupa, Vaelfor até comentou que, para os padrões de dragões, Zagan seria considerado bem bonitão.
Nefi também o defendeu, dizendo que ele não era alguém que usava poder contra os mais fracos. Quando Nefi perguntou o que Valefor queria fazer em seguida, Valefor disse que ainda queria força, mas estava com muito medo de desafiar outro arquidemônio. Então ela admitiu que não tinha mais casa para voltar e até Zagan se sentiu mal ao ouvir isso. Com o passar dos dias, Valefor se adaptou à vida ali. Nefi se acostumou com a presença dela, enquanto Zagan não saía do lugar na pesquisa sobre o brasão e o mistério dos demônios. Certa noite, Valefor o chamou para jantar e, meio sem jeito, pediu desculpas por tê-lo atacado. Zagan achou aquilo estranhamente fofo, mas mal reagiu. Durante a refeição, ele disse a Nefi que planejava revistar a antiga base do arquidemônio de novo, e que levaria Valefor junto. Valefor ficou chocada. Perguntou se ele realmente a deixaria ver o conhecimento dos antigos arquidemônios, e se ela roubasse algo importante. Zagan respondeu que o conhecimento existia para ser adquirido. Então disse que não se importava se ela era um dragão ou uma prodígio poderosa. Para ele, ela era só uma criança. Se quisesse ficar, podia. Isso fez Valefor chorar. Zagan, meio sem jeito, afagou a cabeça dela e disse para parar de chorar e terminar de comer. Depois acrescentou que a vida seria mais fácil se ela trabalhasse para ele, já que quase ninguém ousaria atacar alguém ligado a um arquidemônio. Corada, ela aceitou. Naquela noite, adormeceu segurando a colher. Quando Zagan tentou tirá-la, ela agarrou o dedo dele dormindo e o chamou de papai. Nefi sorriu e disse casualmente que parecia que eles tinham um filho agora. Zagan congelou. Nefi então percebeu o que tinha insinuado e congelou também. Os dois ficaram ridiculamente envergonhados e começaram a se explicar. Mais tarde, depois que a poeira baixou, Zagan segurou a mão de Nefi e imaginou, em silêncio, como seria uma família tranquila com ela. Depois de uma semana, Valefor se adaptou quase por completo. Ela dividia um quarto com Nefi, ajudava nas tarefas e, aos poucos, percebeu que não estava sendo tratada como serva. Ninguém a forçava a fazer nada. Sempre que ajudava, Nefi a elogiava com carinho. À noite, Valefor anotava tudo isso no diário. Ela também escreveu sobre como Zagan era impossível de entender. Ele era absurdamente forte, mas tímido, quieto e estranhamente gentil. Ela também não conseguia entender o que Nefi e Zagan eram um para o outro. Nefi ainda usava uma coleira, mas claramente não era tratada como escrava. Ela comia ao lado dele, estudava magia com ele e tinha aulas particulares na biblioteca. Mais estranho era que Zagan vivia quase tocando o cabelo dela. Ele chegava perto, hesitava e recuava toda vez. Nefi, por sua vez, parecia nervosa, mas feliz, como se estivesse esperando que ele finalmente fizesse isso. Valefor anotou tudo isso também. Logo depois, Zagan prometeu às duas garotas que as levaria ao castelo do antigo arquidemônio. Antes, ele levou Valefor à loja da Manuela para que ela pudesse comprar roupas adequadas. Manuela ficou animadíssima com a fofura dela e logo começou a vesti-la. Até perguntou se podia ficar com ela. Zagan disse, sem rodeios, que Valefor não era algo para ser passado adiante. Quando saíram, ele já estava exausto, mas tinha que ser feito, já que Valefor não tinha nada além da armadura. Nefi apontou que a garota parecia gostar do vestido novo, e Zagan teve que admitir que ela gostou mesmo. Enquanto caminhavam, Valefor se enfiou entre eles e pegou nas mãos dos dois. Isso despertou um novo sentimento em Zagan. O que ele sentia por Nefi era uma coisa, mas isso era diferente, era protetor, quase paternal. A percepção o deixou inquieto. Em outro lugar, Chastil caminhava pela cidade com roupas comuns, pensando em como ela havia atrasado discretamente a caçada por Zagan, recusando-se a revelar onde ele morava. Ela duvidava que ele soubesse, mas ainda esperava que ele e Nefi pudessem viver em paz. Ela até se pegou pensando que ele provavelmente seria um bom pai um dia. Então ela os viu. De longe, avistou Zagan, Nefi e uma criança andando de mãos dadas entre eles, e logo tirou a pior conclusão. Ela correu e soltou, chocada, como eles já tinham acabado com uma criança. Zagan e Nefi ficaram vermelhos. Zagan insistiu rápido que nada daquilo tinha acontecido. Valefor, confusa, perguntou quem era Chastil. Zagan parecia igualmente perdido, o que quase fez Chastil chorar. Nefi teve que lembrá-lo quem ela era. Só então ele a reconheceu, dizendo que nunca a tinha visto sem armadura antes. Antes que pudessem conversar mais, os antigos companheiros de Chastil correram preocupados. Viram Zagan e ficaram tensos na hora. Valefor se preparou para atacar, mas Zagan mandou ela se acalmar, e ela obedeceu. Depois que Chastil saiu, Zagan perguntou a Valefor se cavaleiros da igreja a tinham machucado antes. Ela respondeu que demônios não precisavam de um motivo especial para odiar cavaleiros. Zagan decidiu que era justo. Então os três entraram no castelo do antigo arquidemônio. No momento em que pisaram lá dentro, Valefor disse que o lugar parecia familiar. A mana no ar a lembrava de onde dragões costumavam viver.
Isso interessou Zagan na hora. Usando o brasão do arquidemônio, ele abriu a entrada e os levou mais fundo. Passaram por um golem defensivo e logo acharam um círculo mágico selado. Vilefor disse que parecia dracônico. Zagan a elogiou por notar e a fez quebrar o selo. Foram mais adiante e abriram outra porta que dava para uma câmara enorme que se iluminou de repente. Era uma biblioteca gigante cheia de livros. Zagan ficou animado na hora e disse às garotas para procurarem algo ligado ao símbolo do arquidemônio. Enquanto procuravam, Vilefor perguntou se um dia ela poderia ser tão forte quanto ele. Zagan disse que dragões viviam tanto que ela talvez o superasse um dia. Então ela perguntou baixinho se podia ficar com ele todo esse tempo. Sem nem tirar os olhos dos livros, ele disse que ela podia ficar o tempo que quisesse e ir embora quando bem entendesse. Essa resposta a fez se agarrar a ele e declarar que nunca mais iria embora. Um pouco depois, Vilefor achou um livro sobre as 12 espadas sagradas. Zagan o pegou no segundo em que percebeu o que era. Enquanto lia, algo finalmente fez sentido. Desde a primeira vez que viu uma dessas espadas, ele sentiu que suas marcas pareciam familiares. Agora ele sabia o porquê. As runas nas espadas sagradas combinavam com a linguagem ligada ao brasão do arquidemônio em sua mão. Isso significava que a igreja e os demônios estavam conectados de alguma forma. Levando o livro, Zagan disse às garotas que podiam escolher os livros que quisessem e então partiu com elas. Na igreja, Shastili é avisada que Raphael está chegando, o cavaleiro sagrado mais temido da igreja, famoso por derrubar mais feiticeiros que qualquer um. No segundo em que ele chega, todos ao redor dela se curvam. Ele não perde tempo e pergunta qual ex-cavaleira sagrada perdeu a lâmina. Quando Shastili diz que foi ela, ele pergunta na hora quantos feiticeiros ela matou. Ela não recua. Em vez disso, ela diz que uma pessoa não deve ser julgada por quantas pessoas matou. Os outros ficam horrorizados com a resposta, mas Raphael apenas ri. Então ele casualmente insinua que a bravura dela pode custar a vida. Antes que as coisas piorem, o Papa intervém e manda Raphael recuar. Raphael o desrespeita abertamente, chamando-o de nada mais que um político. Shastili retruca e manda ele calar a boca. Isso só piora as coisas. Raphael saca a espada e diz que se ela não pode mais carregá-la, então deveria morrer para que ela passe para outra pessoa. Para evitar que a situação exploda, o Papa devolve a espada a Shastili na hora. Raphael sai sem mais uma palavra, e ela fica se perguntando se era exatamente isso que ele queria o tempo todo. Em outro lugar, Zagan está bebendo com Barbie numa taverna. Barbie brinca que ouviu dizer que Zagan basicamente pegou uma criança e começou a criá-la. Em troca de alguns livros, Barbie compartilha um aviso. Um novo cavaleiro sagrado chegou à cidade, um monstro de homem que dizem ter matado 499 feiticeiros e possivelmente ganhou poder comendo carne de dragão. Ele diz que o homem veio por Zagan. Bem quando Barbie o descreve, a porta da taverna se abre e Raphael entra. Ele parece exatamente tão aterrorizante quanto o esperado. Barbie entra em pânico. A filha do taverneiro desmaia na hora que o vê sorrir. Barbie se prepara para lançar feitiços, mas Zagan o impede na hora e manda ele ficar quieto. Ele percebe que Raphael não veio para sair batendo de cara. Raphael parece divertido com isso e concorda em sentar. Enquanto Barbie tenta, sem jeito, ajudar a garota desmaiada, Zagan se esforça para pensar em algo a dizer. Por fim, ele pergunta por que Raphael veio. Raphael explica que ouviu que um arquidemônio tem se envolvido com uma das cavaleiras sagradas da igreja, e quer saber se esse arquidemônio é Zagan. Zagan logo saca que ele se refere a Shastili. Os dois trocam algumas farpas. Zagan aponta que para um homem conhecido por matar feiticeiros, Raphael está estranhamente calmo perto de dois deles. Raphael responde que não se vê como um açougueiro. Na mente dele, ele apenas apaga faíscas antes que virem incêndios florestais. Essa resposta pegou Zagan de surpresa. Ele esperava alguém barulhento e imprudente. Mas Raphael é bem mais frio e esperto que isso. Então Raphael vai direto ao ponto. Ele pergunta se Zagan já lutou com Shastili e, em caso afirmativo, se ela era uma ameaça. Zagan responde: honestamente, ela foi provavelmente a oponente mais difícil que enfrentei até agora. Raphael decide na hora que isso significa que ela se tornou inútil para a igreja. Ele explica que Shastili se opôs à caçada contínua da igreja pelo novo arquidemônio, e até abriu mão de seu papel por causa disso. Aos olhos dele, só isso já é motivo suficiente para se livrar dela. Isso atinge Zagan em cheio. Ele não tinha ideia de que ela tinha ido tão longe. Raphael se levanta para ir embora, mas Zagan o impede. Ele avisa que Shastili tem pessoas nesta cidade que se importam com ela. E já que essa cidade está sob seu domínio, é melhor Raphael não cruzar a linha. Raphael diz que nunca esperou que um arquidemônio se importasse com humanos comuns. Zagan deixa bem claro que não é papo furado. Se Raphael causar problemas em seu território, ele será confrontado. Raphael ri e vai embora, agora ainda mais convencido de que Zagan é perigoso. Assim que ele se vai, Barbie pergunta a Zagan o que ele estava pensando.
De atacar Rafael, Zagan manda Barbie verificar Chastille. Barbie reclama, mas a promessa de mais livros o faz se mexer. Quando Zagan volta para casa, Neffy ainda está acordada esperando por ele. Ela diz que Viofor tentou ficar acordada também, mas desmaiou depois de trabalhar o dia todo. Neffy também organizou todos os livros que trouxeram para que ele pudesse começar a lê-los na hora. Zagan senta ao lado dela e o clima muda. Por um breve momento parecia mesmo que os dois finalmente iam se beijar. Então Bab se teletransporta para o castelo e estraga tudo. Zagan fica furioso, embora Bab não faça ideia do porquê. Ele está carregando Chastille, que parece fraca e pálida. Bab diz que ela foi envenenada. Zagan imediatamente manda Neffy preparar o tratamento. Enquanto se reúnem em volta de Chastille, Viofor acorda, vê a Cavaleira Sagrada no quarto e perde a cabeça na hora. Ela transforma a mão em uma garra de dragão e avança para atacar, mas Zagan a impede na hora. Ele diz a ela: Chastille é uma convidada sob meu teto e ninguém vai tocá-la. Viofor ainda está fervendo de raiva e admite que odeia todo usuário de espada sagrada porque um deles matou o pai dela. Zagan diz que machucar Chastille não vai resolver nada, o verdadeiro assassino ainda estaria por aí. Quando Viofor exige saber o que ele entende de vingança, Zagan dá uma resposta brutalmente sombria. Ele diz que a verdadeira vingança é quebrar alguém por completo e fazê-lo implorar pela morte muito antes de você permitir. Isso choca Viofor e Neffy. Ele admite que já se vingou, mas terminou rápido demais para satisfazê-lo. Então, no mesmo tom calmo, ele diz a Viofor que, se um dia encontrarem quem matou o pai dela, ela pode arrastá-lo de volta ao castelo e usar a sala de tortura. Essa resposta deixa as duas garotas se perguntando que tipo de pessoa Zagan realmente é. Mais tarde, Chastille acorda. Zagan explica que ela foi envenenada e que Neffy salvou a vida dela. Chastille diz que recebeu uma carta de alguém que afirmava pertencer a um grupo secreto da igreja que apoia a paz com feiticeiros. Ela encontrou a pessoa, mas não aprendeu nada. Ao voltar, bebeu chá e desmaiou. Zagan descarta Rafael na hora. Na visão dele, um homem como aquele nunca se daria ao trabalho com veneno. Ele a mataria direto. Chastille concorda. Na manhã seguinte, Zagan a deixa ficar no castelo por segurança, mas só com a condição de que ela trabalhe. Então Chastille acaba vestida de empregada. Ela tenta ser educada com Viofor, mas a garota dragão não quer saber dela. Zagan explica que o pai de Viofor foi morto por alguém que empunhava uma espada sagrada, então o ódio dela é pessoal. Chastille se pergunta se deveria ir embora, mas Zagan diz que Viofor não vai machucá-la de verdade. Isso não impede Viofor de infernizar a vida dela. Ela começa a pregar peças em Chastille sem parar, sapos, armadilhas escorregadias, sustos aleatórios, tudo que funciona. A certa altura, Chastille acaba em prantos no chão porque um sapo caiu nela. Zagan entra, vê o desastre e basicamente aceita que é assim que as coisas são agora. Ele nunca prometeu que Chastille estaria a salvo de ser incomodada. Naquela noite, Viofor escreve em seu diário que Chastille é incrivelmente fácil de intimidar e, de alguma forma, ainda mais indefesa do que parece. Mais tarde, Zagan visita o quarto dela. Ela espera que ele a repreenda, mas em vez disso, ele diz que, fora as refeições, ela pode fazer o que quiser com Chastille. Então ele fica sério. Ele diz que sabe que ela gosta de morar ali, mas também sabe que ela ainda tem algo não resolvido no coração. Se ela quiser ir embora, está livre para ir, mas se voltar, a porta estará sempre aberta. Essa gentileza a atinge mais do que ele provavelmente percebe. Naquela mesma noite, Viofor tem um pesadelo sobre encontrar o pai morto ao lado de um cavaleiro sagrado. Abalada, ela se esgueira no quarto de Chastille com as garras para fora. Por um segundo, pareceu ruim, mas em vez de atacar, ela apenas belisca o rosto adormecido de Chastille e a encara como se não conseguisse entender como alguém tão indefesa sobrevive. Mais tarde, Neffy acorda Zagan em pânico. Viofor sumiu. Mais cedo, Viofor estava escrevendo sua última entrada no diário. Ela admitiu que Zagan e Neffy a fizeram sentir-se em família e que morar ali a deixava genuinamente feliz. Ela amava os cafunés do Zagan, o carinho da Neffy e o calor do lar que eles lhe deram. Mas isso a assustava. Se ficasse, poderia abrir mão da vingança. E ela não estava pronta para isso. Então ela partiu na noite e seguiu para o castelo subterrâneo do antigo arquidemônio, esperando encontrar poder suficiente para matar um usuário de espada sagrada. Ao chegar à entrada, ela hesita. Pegar algo daquele lugar sem a permissão de Zagan parece uma traição, mas antes que ela possa decidir, uma voz a chama por trás. É Rafael. No momento em que ela o vê claramente, a velha memória volta com tudo. O sangue, a carne de dragão, a cicatriz. Ela percebe com certeza que este é o homem que matou seu pai. A raiva apaga toda a cautela. Ela se transforma em sua forma de dragão e ataca imediatamente. É um erro terrível. Rafael saca a lâmina e contra-ataca com facilidade mortal. Naquele instante, Viofor entende que nunca esteve pronta para essa luta e está prestes a morrer. Desesperada, ela chama por Zagan, e ele aparece bem a tempo.
Zagan bloqueia o golpe de Rafael antes que a atinja, então repreende Viofor na hora por ter saído tão tarde. Ela fica chocada e pergunta como ele a encontrou. Ele diz que adivinhou exatamente onde ela iria, e pediu a Barbie para ajudá-lo a se teletransportar. Barbie aparece também, resmungando que não é o serviço de transporte pessoal do Zagan. Viofor pergunta por que Zagan foi atrás dela, já que ela tinha fugido. Zagan ignora, afaga a cabeça dela e diz para ela parar de pensar demais em tudo. Foi só isso, ela se joga nele, chorando e pedindo desculpas. Do outro lado do portal, Nefi também está preocupada, então Zagan a tranquiliza, dizendo que Viofor está segura e que eles voltarão logo. Então ele se vira para Rafael. Rafael o provoca, perguntando quando feiticeiros começaram a proteger pessoas. Zagan responde sem hesitar: Viofor é minha filha. Isso pega todo mundo de surpresa. Zagan manda Viofor recuar e então avisa Rafael para se defender direito se quiser sobreviver. Rafael responde liberando todo o poder de sua espada sagrada, Metatran. Chamas sagradas azuis irrompem ao redor da lâmina, e a pura pressão racha o círculo mágico de Zagan. Rafael se gaba de que esse fogo purificador já matou um arquidemônio e queima a própria feitiçaria. Viofor e Barbie estão abalados, mas Zagan mantém a calma. Ele diz a Viofor para observar bem, porque é assim que a vingança deve ser. Deixe seu inimigo mostrar toda a força, depois esmague-o completamente. A batalha começa intensa. Rafael ataca, mas Zagan bloqueia com uma barreira forte o suficiente para aguentar até as chamas sagradas. Ele explica que depois de lutar com Shastili, aprimorou sua defesa. Sua nova barreira, Escama Celestial, se reconstrói puxando mana do ar. Rafael continua atacando. Um golpe rasga o chão, deixando uma cratera enorme e em chamas. Mas Zagan segue desviando ou bloqueando. Eventualmente, a barreira cede após vários golpes. Zagan tranquilamente observa que ela ainda está inacabada, se durou tão pouco. Então ele usa magia de aprimoramento, avança e soca Rafael com tanta força que o arremessa contra o portão do castelo. Sem as chamas sagradas controlando a luta, Zagan pode usar o resto da magia livremente. Viofor o aplaude, e Zagan discretamente gosta de ouvir. Ele assume que a luta acabou, mas Rafael se levanta de novo. Enquanto Zagan está fora, Shastili vai até Nefi e pergunta onde ele está. Nefi explica que Viofor fugiu, e Zagan saiu para protegê-la de quem a perseguia. Isso atinge Shastili em cheio. Ela quer ir ajudar, mas também se sente culpada, pensando que Viofor pode ter ido embora por causa dela. Dividida entre os pensamentos, ela cai de joelhos e começa a entrar em pânico sobre o que virá. Ela tem certeza de que a igreja vai querer matá-la agora. Por um momento, pensa em se juntar aos feiticeiros, mas logo afasta a ideia. Nefi tenta acalmá-la. Shastili pergunta por que Nefi também não vai atrás de Zagan, e Nefi diz que ele mandou ela ficar. Shastili admite que a inveja, mas Nefi suavemente diz que sente o mesmo. Isso surpreende Shastili. Nefi explica que Shastili ainda pode ir atrás de Zagan se quiser, mas ela mesma escolhe obedecê-lo e esperar que ele volte. Ela até abraça Shastili e diz que seu papel é recebê-lo em casa como se deve. Ouvir isso faz Shastili chorar. Ela admite que mesmo sendo inimiga de Zagan, na verdade, quer ficar ao lado dele. Nefi gentilmente diz que ela já sabe o que deve fazer. Ela lembra Shastili que uma vez disse que Zagan parecia solitário. Nefi confessa que sentiu ciúmes por outra pessoa o entender, mas também feliz por haver outros que veem quem ele realmente é. Essas palavras finalmente clareiam a mente de Shastili. Sem hesitar mais, ela pula no Portal das Sombras e vai direto para a luta. Quando chega, Rafael de alguma forma ainda está de pé, mesmo após o dano que Zagan lhe causou. Então, bem na frente deles, seus ferimentos começam a se fechar. Zagan entende na hora que os boatos eram verdadeiros. Rafael realmente ganhou uma recuperação sobrenatural do sangue de dragão. Zagan até comenta que isso facilita a vingança de Viofor, já que Rafael viverá o suficiente para sofrer. Viofor então finalmente diz por que o odeia. Seu pai era Orabás, o dragão que ela mais admirava. Todos ficam chocados, pois Orabás era famoso e ancestral, muito além do que alguém como Rafael deveria ter conseguido derrotar. Viofor explica que seu pai era sábio, gentil e respeitado. Um dia, cavaleiros sagrados vieram até ele, e ele partiu com eles. Nunca mais voltou. Quando o procurou, encontrou seu corpo perfurado por uma espada sagrada e viu um homem assustador bebendo seu sangue. Aquela memória a destruiu. Rafael ouve, e friamente diz que se ela é filha de Orabás, então ele deveria matá-la também. Ele avança, mas Zagan o repele. Rafael tenta de novo, e Viofor revida com seu próprio poder de dragão. Antes que qualquer lado acerte o golpe, Shastili chega e para os dois de uma vez. Até Zagan fica impressionado. Viofor não entende por que Shastili apareceu, mas Shastili diz que nunca conversaram direito e que é hora de fazer isso.
Zagan apoia e diz a Vaelfor para tentar usar palavras, só por uma vez. Então, ele se vira para Rafael e aponta algo importante. No segundo em que Rafael ouviu o nome de Orabás, toda a sua atitude mudou. Isso faz Chastile perceber algo e perguntar se Rafael foi quem lhe enviou a carta anterior usando o nome de Orabás. Antes que ele possa responder, algo pior acontece. Uma força sombria surge de dentro do castelo do antigo arquidemônio. O golem guardião lá dentro acorda e sai, preenchendo a área com uma aura monstruosa. Chastile mal consegue respirar perto dele. Zagan rapidamente nota que sua energia é parecida com a de um demônio, mas mais fraca, e percebe que está drenando mana do ambiente. Desse jeito, vai sugar a vida de tudo por perto. Vaelfor diz que é o guardião do castelo, e Zagan deduz que o choque entre a espada sagrada e o poder de dragão deve tê-lo ativado. Ele tenta mandá-lo de volta com seu brasão de arquidemônio, mas ele o ignora, então abre a boca e dispara um raio. Zagan mal consegue tirar Chastile do caminho a tempo. Ele se vira em pânico, achando que Vaelfor foi atingida, mas ela sobrevive porque Rafael a protegeu com o próprio corpo. Ele perde um braço fazendo isso, todos congelam. Zagan furioso agora esmaga o golem e o destrói. Então ele corre para Vaelfor. Ela está bem, mas Rafael está gravemente ferido, demais para sua própria cura resolver. Zagan exige saber por que ele a protegeu. Rafael diz que foi simplesmente seu dever. Quando Zagan insiste, Rafael finalmente conta a verdade. Ele não matou Orabás. Vaelfor se recusa a acreditar, porque o viu bebendo o sangue de seu pai. Rafael diz que um dragão como Orabás jamais seria derrubado por um humano comum. Então ele explica tudo. Ele tinha ido a Orabás pedir ajuda para lutar contra um demônio, pois nenhuma força humana conseguiria sozinha. Isso choca a todos. Vaelfor diz que demônios são só histórias, mas Rafael insiste que lutaram juntos, com muitos cavaleiros sagrados, e a maioria deles morreu. Zagan confirma que demônios são reais, já que ele mesmo já encontrou algo ligado a eles. Ele explica que Orabás não perdeu aquela batalha. Ele venceu, mas morreu no processo. Orabás viu que demônios poderiam voltar um dia, e acreditava que o mundo jamais sobreviveria se igreja e feiticeiros continuassem lutando. Ele queria um futuro onde ambos os lados estivessem unidos. Para levar adiante essa missão, Rafael bebeu seu sangue não só por poder, mas para herdar sua vontade. Vaelfor desaba e pergunta quem ela deve odiar agora. Rafael diz para ela parar de se apegar ao ódio e, em vez disso, ter orgulho do pai. Orabás queria um mundo forte o suficiente para sobreviver ao que está por vir. Barb não gosta de ouvir nada disso, e diz que Rafael não tem o direito de falar em paz depois de matar tantos feiticeiros. Rafael concorda. Ele diz que alguém como Chastile deveria liderar esse futuro, não ele. Antes que alguém possa assimilar isso, o golem começa a se mover de novo. Zagan pensa que pode desativá-lo como faz com magia normal. Mas Rafael o avisa que essa coisa não é alimentada por feitiçaria comum. Ela contém restos demoníacos. O antigo arquidemônio, aparentemente, transformou parte de um cadáver de demônio em uma quimera. Isso só deixa Zagan mais sério. Chastile avança e pede para lutar ao lado dele. Ela saca sua espada sagrada, afasta suas dúvidas e chamas douradas acendem ao longo da lâmina. Até Zagan nota que o controle dela é melhor que o de Rafael. Quando o golem ataca de novo, Chastile avança e corta o raio, abrindo o caminho para Zagan. Ele investe e esmaga um de seus braços com sua técnica de barreira. Pedaços de pedra quebrados se levantam e voam em sua direção, mas Chastile pula de novo e os corta todos antes que possam atingir. Até Zagan fica um pouco abalado com a força dela. Então ele usa uma nova versão de seu feitiço. Ele marca o golem, estala os dedos e fogo negro irrompe de dentro dele, reduzindo a criatura a escombros. Chastile pergunta o que foi aquilo, e Zagan explica que é basicamente o inverso de seu feitiço de barreira. Em vez de reunir mana para defender, ele a reúne para queimar tudo. Ele diz que ambas as técnicas foram feitas para lidar com cavaleiros sagrados e demônios, embora ainda estejam inacabadas. Chastile diz que ele é aterrorizante. Zagan responde que ela também é bem incrível, isso a faz corar, e ela promete que quer ficar ao lado dele de agora em diante. Então Vaelfor aponta para Rafael. Ele está desabando. Zagan tenta curá-lo, mas o ferimento é muito profundo. Mesmo assim, Rafael continua falando. Ele diz a Chastile que ela talvez ainda não perceba, mas suas ações já a transformaram num símbolo de paz entre igreja e feiticeiros. Então Zagan faz a pergunta que ainda incomoda a todos. Se Rafael realmente queria isso, por que matou tantos feiticeiros? Rafael responde da forma mais ridícula possível. Ele diz que nunca quis matá-los, só tentou ter conversas amigáveis, mas eles sempre atacavam primeiro, então ele acabava matando-os em legítima defesa. Todos o encaram. Zagan e os outros apontam um problema óbvio. Rafael é tão naturalmente aterrorizante que, mesmo quando pensa que está sendo amigável, ainda parece que vai matar alguém.
Ignorando isso, Rafael diz a Chastille para voltar à igreja. Ele diz que vai lidar com aqueles que a queriam morta. Quando ela pergunta se ele sabe quem são, ele diz que no fundo ela provavelmente já sabe. Antes de partir, Viofor faz uma última pergunta: o que ele realmente pensava de Orabás? Rafael responde sem hesitar que Orabás era um grande dragão e lutar ao lado dele foi um dos melhores momentos de sua vida. Isso é o suficiente para Viofor. Ela decide que não o quer mais morto. Zagan afaga a cabeça dela e diz que ela escolheu bem. Então ele pega a mão dela e diz a todos que é hora de ir para casa. De volta ao castelo, Nefi os espera. Enquanto isso, na igreja, um padre fala gentilmente com os homens de Chastille e os manda descansar. No segundo em que fica sozinho, seus verdadeiros pensamentos vêm à tona. Ele está furioso, Chastille ainda está viva, ele acredita que todos os feiticeiros são maus e agora vê Chastille como corrompida também. Foi ele quem a envenenou, esperando que sua espada sagrada passasse para outra pessoa. Pior, não era a primeira vez. Ele já havia se livrado secretamente de outros cavaleiros sagrados antes, sempre que o contrariavam. Ele tira veneno de uma gaveta escondida e Rafael arromba a porta. O padre finge que quer ajudar o braço perdido de Rafael, mas Rafael o desmascara na hora. O padre até tenta usar veneno de novo, com a desculpa de ser remédio. Rafael responde cortando sua mão, expondo a traição e o matando ali mesmo. No dia seguinte, Chastille toma chá com Zagan e Nefi e descobre que o padre realmente era quem tentava matá-la. Ela diz que já desconfiava dele porque ele sempre falava como se a igreja nunca pudesse estar errada. Agora ela quer voltar e mudá-la lentamente por dentro. Então Zagan casualmente diz que o chá dela está envenenado. Ela surta completamente até ele dizer que estava brincando. Ele só queria provar um ponto. Ela confia nas pessoas com muita facilidade. Chastille fica envergonhada, ainda mais quando quase derrama o chá. Então Zagan revela que Nefi não fez o chá. Viofor estava escondida atrás do sofá o tempo todo. Chastille vai até ela e tenta tocá-la gentilmente. Mas Viofor ainda não está pronta para tanta proximidade. Chastille aceita e começa a sair. Então Viofor baixinho diz para ela voltar de novo. Isso quase faz Chastille chorar na hora. Ela promete que vai voltar e continuar lutando por um futuro melhor para os feiticeiros. Bem nessa hora, Rafael aparece casualmente atrás dela e diz para ela pedir ajuda se precisar. Chastille fica horrorizada, pois pensou que ele estava morto. Zagan explica que Rafael desmascarou o padre e de alguma forma também fez o chá. Além disso, ele renunciou ao cargo de comandante dos Cavaleiros Sagrados e decidiu servir no castelo de Zagan. Isso buga completamente a cabeça de Chastille. Aparentemente, depois de lidar com o padre, Rafael voltou e ofereceu a Viofor a escolha de matá-lo se ela ainda quisesse vingança. Zagan deixou a decisão para ela. Depois de pensar bem, Viofor decidiu que ter Rafael servindo Zagan e Nefi a ajudaria mais do que matá-lo. Acontece que ele também é estranhamente bom no trabalho e Zagan sente uma estranha compreensão com ele, já que ambos parecem muito piores do que realmente são. Viofor então pergunta a Rafael se ele sente falta do braço. Depois disso, ela traz o braço falso blindado que ela mesma usou e o prende ao ombro dele com magia, para que se mova quase como um de verdade. Rafael fica genuinamente emocionado e jura lealdade a ela dali em diante. Vendo tudo isso, Chastille se emociona de novo, porque agora ela é a única que está indo embora. Zagan diz para ela parar de agir como se estivesse sendo expulsa. Ela é bem-vinda a qualquer hora, e todos ali ficariam felizes em vê-la. Isso finalmente a anima. Então Bab surge da sombra de Zagan, bocejando e exige café da manhã. Em vez disso, Zagan manda ele escoltar Chastille, porque ela é ingênua demais para ficar sozinha. Barbie reclama na hora, mas no segundo em que Zagan diz que vai pagá-lo, ele aceita e desliza para a sombra de Chastille para segui-la. Depois que eles saem, Zagan nota Nefi de repente, agarrada ao braço dele e parecendo chateada. Ele pergunta o que há de errado. Ela diz para ele pensar. Depois de um momento, ele finalmente percebe a resposta e segura o rosto dela gentilmente, pedindo desculpas por tê-la deixado para trás na noite anterior. Era exatamente o que ela queria, então ela o abraça feliz. Enquanto isso, Rafael cobre os olhos de Viofor e diz que ela ainda é muito nova para ver coisas românticas assim. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo até sair um novo.